Meus irmãos, mesmo assentados, vamos entoar o hino de número 63, hino de número 63. E nesse momento, você que veio preparado, com seus dízimos, com as suas ofertas, esse é o momento que você pode vir até a frente e consagrá-los ao Senhor. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Nesse momento nós agradecemos, ó Deus, aos dízimos, às ofertas que foram consagradas ao Senhor nesse momento. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando o trabalho das mãos de cada pessoa que consagrou, ó Deus. E aquelas que porventura ainda não o fizeram, que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-las também. Que o Senhor possa abrir portas de emprego, ó Deus, para aqueles que necessitam do trabalho. Que o Senhor, ó Deus, seja aquele que venha com a sua provisão no tempo e no momento oportuno. Nós te louvamos, ó Deus, porque na tua casa há a provisão do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as vidas das pessoas que irão administrar esse dinheiro. Que seja, ó Deus, para a honra, para a glória do Senhor e para a prosperidade do teu reino. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar então continuidade ao estudo da revista, né? Nós estamos estudando a revista Nossa Fé, onde no domingo passado
foi dado o pontapé inicial. Então foi estudada a primeira lição com o título Estamos em Guerra. Nessa lição, nós aprendemos que a igreja ela encontra severa oposição espiritual para desfrutar das bênçãos espirituais. E que a vida cristã já vitoriosa em Cristo não significa que todos os seus problemas acabaram, que nesse mundo não terá ainda aflições. Então nós teremos sim aflições, nós teremos tribulações, mas nós temos que estar preparados para essa batalha, para essa guerra. Então agora nós vamos entrar na lição de número 2, onde nós trataremos a respeito da diversidade, evangelização e acertos do movimento de batalha espiritual. Então, o que eu peço para os irmãos nesse momento é que nós estejamos em oração e com relação ao estudo, você que está presente no templo, você pode a qualquer momento erguer uma das suas mãos, você pode interromper, você pode perguntar, você pode contribuir. Se eu não souber a resposta, nós temos o Paulo ali para me ajudar, né? Mas, assim, é um momento de estudo em que nós estamos aqui para aprendermos juntos. Então, se você tiver a sua contribuição, que você possa levantar uma das suas mãos, ok? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agora, ó Deus, que a sua palavra será lida, que a sua palavra será exposta. Nós pedimos, ó Deus, o discernimento do Senhor, para que tudo aquilo que seja falado aqui não venha de homens, não venha de mim, ó Deus, mas venha do Santo Espírito do Senhor como ensino para as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, aplicar aquilo que aprenderemos aqui. Que possamos, ó Deus, edificar a vida das pessoas que precisam e que necessitam tanto do Senhor. Pessoas que muitas vezes estão em erro, ó Deus, e não têm essa consciência. Que o Senhor, ó Deus, nesse momento esvazie todo o meu ego. Que possa eu, ó Deus, ser usado pelo Senhor. E que a palavra do Senhor que venha da minha boca seja do Espírito Santo do Senhor, diretamente para os meus irmãos aqui, ó Deus. Que haja entendimento da sua palavra e principalmente, ó Deus, que haja a prática para a vida secular, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, abra a Bíblia comigo no texto base que nós estaremos tratando, Gálatas, no capítulo de número 5, no verso de número 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que os que tais coisas praticam. Meus irmãos, dos anos 60 para cá, iniciou-se, ou pelo menos evidenciou-se, um movimento onde intitula-se o movimento da batalha espiritual. Esse movimento, cuja ênfase dele é a luta da igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios, no conflito espiritual. Nós temos a certeza de que esse conflito, de que essa batalha espiritual, ela existe. As forças do mal, nós não podemos, a igreja não pode, de forma alguma, negligenciar de que existe a batalha. Nós vemos uma meditação, agora de pouco, a respeito das tribulações que nós estaremos passando, aqueles que estiverem vivos estarão passando, e que essas tribulações, elas incluem forças do mal, elas incluem demônios, elas incluem Satanás. Então a igreja de Cristo, ela não pode, de forma alguma, ser negligente à existência dessas forças espirituais. Mas nós também temos que ter na nossa mente o ensino correto de como essas forças atuam e de como nós podemos combater essas forças. Esse movimento, então, que é o movimento da batalha espiritual, ele nasceu com o neopentecostalismo nos anos 60. E ele veio para o Brasil nos anos 70.
E trata-se, como eu já falei, da batalha de um modo que não tem uma base bíblica para defender a tese que eles colocam como batalha espiritual. É um movimento que ele não é uniforme. Quer dizer o quê? Ele abriga várias linhas diferentes. Mesmo com uma base teológica que eles defendem, que essas pessoas defendem, mesmo ali criam-se várias vertentes, várias linhas diferentes dentro desse mesmo movimento. Mas, como existe uma base que eles colocam como teológica, nós conseguimos identificar quais são essas crenças centrais desse movimento. Conseguimos identificar os erros cometidos pelo movimento e, principalmente, a compreensão que esse movimento tem quanto à oração. Então, nós temos alguns efeitos negativos desse movimento, mas também nós vamos reconhecer alguns efeitos positivos. Então, nós não estamos aqui para atacar, né? Nós estamos aqui para poder colocar à luz da Bíblia aquilo que é a verdade, aquilo que a Bíblia nos ensina como verdade. Nós não iremos também, meus irmãos, nos aprofundar a cada movimento, né? Eu vou dar somente uma coisa ampla, para que os irmãos possam entrar no contexto do que nós estamos falando. A revista vai tratar, durante toda ela vai tratar mais profundamente desses movimentos. Mas agora, por exemplo, nós vamos somente citar esses movimentos, para que os irmãos entrem no contexto. Nós estamos somente na lição de número 2. Então está no comecinho ainda. Tá? Então guarde a sua ansiedade para as outras lições, para que as outras pessoas possam estar colocando a respeito do movimento também. Nós não podemos, então, deixar de reconhecer as forças do mal. Nós não podemos deixar de reconhecer que essas pessoas elas têm uma preocupação evangelística e nós não podemos reconhecer que eles têm uma ênfase na oração. Mas nós vamos ver que o entendimento, que a compreensão deles à luz da palavra não está correto. No texto de Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21, ele discorre a respeito e mostra para nós o que o homem é capaz de produzir. As obras da carne são praticadas por pessoas, por quê? Por forças espirituais que atuam na vida dessas pessoas, ou porque o coração dela está contaminado pelo pecado? O que os irmãos acham? Pelo pecado? Qual seria, então, a solução? Na Bíblia, qual é a solução que nós encontramos para combater o que está descrito em Gálatas 5:19? Nós já chegamos num consenso de que as obras praticadas ali, elas não são forças espirituais. Concordam? É isso mesmo? Elas são frutos do pecado? É isso? Como que você combate, então, o que é chamado de obras da carne? Pela conversão e ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Pelo arrependimento desses pecados, pelo abandono do pecado, pelo perdão e pela fé. Esses movimentos que se instalaram no Brasil nos anos 70, nós vamos aqui falar, assim, discorrer a respeito de 3 deles. Discorrer de forma breve, só para que os irmãos entrem no contexto. O primeiro movimento a defender popularmente essa perspectiva de batalha espiritual foi o movimento carismático. O ímpeto, o começo, ele se deu através de um livro de Don Buchan, intitulado Livrai-nos do Mal. Ele apresenta a ideia de que existem demônios agressivos por trás de cada árvore e que esse autor ele teve encontros com esses demônios. O que nós estamos falando aqui é esse movimento de batalha espiritual e, resumidamente, qual é o contexto, qual é a pregação desse movimento. Um dos mais conhecidos desse movimento carismático seria o pastor Benny Hinn. Alguns já devem ter ouvido falar dele, já devem ter visto
as pregações lá no YouTube, né? Um outro movimento são os dispensacionalistas. Eles vieram logo depois. Eles têm uma orientação não carismática, mas propuseram uma linha menos fantástica, concentrando-se mais no aconselhamento pastoral e na oração em favor dos oprimidos do que em encontros demoníacos, encontros com demônios. Mais na oração dos oprimidos. A opressão e outras situações que o crente passa, que a pessoa passa, é tudo fruto de opressão. Essa é a pregação deles. Defensores conhecidos: Mark Mubeck, autor de O Adversário, e Mary Unger, autor de o que os demônios podem fazer aos outros. Uma outra linha são os moderados, que é uma terceira linha caracterizada por uma abordagem mais moderada. Defensores conhecidos: Ed Murphy, autor de um volumoso manual sobre batalha espiritual. Veja que esse Ed Murphy não é o ator Ed Murphy, né? É outra pessoa. Ele evita os chamados encontros de poder com demônios, evita sensacionalismo e enfatiza uma libertação individual. A quarta vertente são os seguidores de Peter Wagner, linha que se tornou a mais popular no Brasil. Nasceu de uma corrente carismática que ficou conhecido como a terceira onda do Espírito. Prega o quê? Prega o ressurgimento dos sinais e prodígios ocorridos nos tempos apostólicos. Ensina a existência de demônios territoriais, demônios que mantêm determinadas regiões geográficas sob o controle da incredulidade e do pecado. Alguns dos irmãos já podem até nas suas mentes aí identificar algumas igrejas, né, algumas seitas, que pregam o que nós estamos falando aqui. Sendo a mais conhecida, essa última aqui, que são os seguidores de Peter Wagner. É só você ligar a sua televisão que você vai encontrar várias religiões, várias seitas, colocando e falando a respeito do que nós estamos dizendo aqui, a respeito de demônios territoriais, que cada território é dominado por um demônio, que esses demônios estão ali, eles não podem sair dali, porque se eles saírem e forem para um outro território, eles estariam invadindo o território de um outro demônio, e isso haveria uma punição de alguma forma por Satanás. Não sei que punição maior do que ser anjo caído, mas se existe uma punição, seria punido por isso, né? Isso é o que eles colocam como verdade deles, né? Variação dessa linha que ficou popular no Brasil dá ênfase também, além desses demônios territoriais, a quebra de maldição hereditária. Eles afirmam que pecados, vícios, pactos demoníacos cometidos por crentes antes da conversão ou pelos seus antepassados afetam negativamente a existência do presente. Quebra de maldição como um caminho para a libertação. Mais uma vez, eu puxo pela mente dos irmãos aí, com certeza já se colocaram visualizando algumas igrejas que fazem isso, colocando toda essa parte de quebra de maldição, que se você não consegue nada na sua vida é porque você tem uma maldição hereditária, ou uma maldição antes da sua conversão, ou uma maldição porque o teu pai, a tua mãe, o teu avô não eram cristãos. Então, na concepção deles, tudo isso tem que ser quebrado. Toda essa maldição hereditária, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser destruída. Então, existe, nessas seitas, orações específicas para essa quebra de maldição e quebra também de demônios territoriais. Eles afirmam, meus irmãos, que vícios, então, que seriam os vícios? Bebida, os vícios, né? Drogas, vícios sexuais, pactos com demônios, tudo isso você traz como hereditariedade na tua vida. E aí você tem que orar também, especificamente, trazendo aqueles demônios
chamando-os pelos nomes, aqueles demônios, aquelas potestades que estão ali. Então eles colocam que existe o demônio da embriaguez, o demônio da prostituição. Estou dando alguns exemplos, né? O demônio da miséria, né? Aquilo que faz com que você não seja próspero. E você tem que orar e quebrar toda essa maldição, expulsar esses demônios, tanto territoriais como demônios que participam da sua vida com vícios, que você tem que quebrar tudo isso. Isso é o que eles colocam, né? Mas assim, a parte mais forte, a parte que nós iremos tratar mesmo, é a parte que fala a respeito da oração de guerra. Oração de guerra. O que seria essa oração de guerra na visão deles? Seria uma oração, meus irmãos, funcionando como arma, como uma arma espiritual, na qual a igreja, através dessa oração de guerra, ela pode neutralizar a ação desses demônios. Estão comigo até aqui? Então, eles usam uma oração para poder quebrar as maldições, para poder expulsar os demônios. É uma oração de guerra. Alguns grupos se reúnem para fazer correntes de oração, para derrubar determinadas fortalezas, para neutralizar o poder, os poderes desse maligno. Essas orações são feitas em grupos, são feitas em áreas, são feitas em territórios, com a finalidade de quebrar essa fortaleza do inimigo, essa fortaleza de Satanás. E nessa oração é necessário que se mencione qual é a situação que aquela pessoa se encontra, né? Se ela estiver em vício de drogas, nós vamos repreender, amarrar, expulsar, tirar esse demônio da vida dessa pessoa, porque é um demônio específico das drogas que está tomando conta daquela pessoa. Se é vício de bebida, é um demônio da embriaguez. Então veja que eles colocam toda essa ação maligna na vida da pessoa como se a pessoa estivesse totalmente sujeita àquela potestade, àquele principado, e que ele tem que ser liberto. Então por isso que nós vemos muitas vezes culto de libertação, oração de libertação, todo esse tipo de oração que é considerado oração de guerra. Afirmam também que essa oração nós temos que amarrar não somente os demônios territoriais, como também esses demônios malignos que supostamente são responsáveis por esses desvios morais que nós citamos, né? Que é demônio da embriaguez, demônio da ira, demônio das drogas, demônio da prostituição, e assim por diante, outros termos aí semelhantes. Mas nós vamos ver agora que existem 3 problemas sérios com relação a esse conceito de oração de guerra. Curiosamente, meus irmãos, essa oração de guerra, ela é direcionada a quem? A quem essa oração de guerra ela é direcionada? Se no conceito deles, você vai ter que repreender, você vai ter que expulsar esses demônios territoriais, ou esses demônios que são responsáveis por esses vícios, essa oração está sendo direcionada a quem? Está sendo direcionada aos demônios. Está sendo direcionada àquele demônio específico e que vai ser ordenado que ele saia. Então prestem atenção, curiosamente essa oração ela é direcionada, ela é falada, ela é conversada com os demônios, com os anjos caídos. Mas também, curiosamente, se você abrir a palavra de Deus, abre lá comigo em Efésios, no capítulo 6, no verso de número 18. Perdão, vamos lá no verso de número 10. Efésios 6, 10.
nós temos aí um texto muito conhecido dos irmãos, acompanhe a leitura. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Só nesse versículo de número 12 já nos dá a base de que as forças espirituais, elas existem. Que as forças espirituais, elas atuam, elas agem, elas estão presentes no dia de hoje e existem essas forças atuando sobre as pessoas no mundo e a tentativa de atuar sobre os crentes. Sobre nós que temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então a palavra nos garante isso. E ela vem nos garantir também que Satanás vive ao derredor procurando alguém para devorar, para influenciar, para soltar as suas setas malignas. E essas pessoas são os crentes. Porque as pessoas que estão no mundo já vivem sobre a sujeição dessas hostes celestiais. No verso de número 3 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Aí vem discorrer a respeito da armadura de Deus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui. Notem, meus irmãos. Note que a palavra nos orienta como nós devemos nos posicionar diante das forças malignas, diante de Satanás. Ele ensina como você deve se portar, como você deve estar diante de Deus. Note que não há de forma alguma mencionado até aqui a oração, como uma arma de guerra. Então, ele nos orienta a tomar a armadura de Deus, um verbo, tomai, pegue a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir no dia mau. Estejam firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, a verdade, a justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Evangelho, estejam preparados, sendo conhecedores do evangelho da paz. Embracem sempre o escudo da fé, manter a fé, tenham a fé sempre, com a qual essa fé vocês podem apagar os dardos inflamados que Satanás joga na sua mente, tenta jogar na sua mente. Se a sua fé estiver inabalável, esses dardos não entrarão, não farão efeito, porque Satanás não é como Deus, onisciente, onipresente, ele não sabe o que se passa na sua mente. Mas no momento em que esse dardo é lançado, pela tua reação, conhecedor profundamente do homem, ele vai saber se aquilo fez efeito ou não. Mesmo porque ele conhece a vida de cada um de nós. Ele sabe como nós vivemos. Mas o importante aqui é que não é citada a oração. Não é de forma alguma dita ali que é para você orar, repreendendo esses demônios. Nem mesmo diz ali, em parte alguma, que existem esses demônios territoriais. Mesmo que essas seitas procurem base bíblica para isso. Eles citam alguns versículos, alguma parte da Bíblia, para dar autoridade para eles, dizendo que existe, mas se você for ver o contexto, e estudar o contexto desses versos que por base eles colocam, o contexto é outro, a explicação é outra, a leitura que nós podemos fazer é outra. Só que eu não vou entrar nesse assunto, porque são assuntos de outros capítulos da revista. Mas nós veremos isso, que a base deles, ela é derrubada, porque não há uma base fundamentada. Então a oração não é mencionada em Efésios,
de forma alguma como uma oração de guerra. Efésios nos orienta quais são os elementos da armadura de Deus, que é verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra de Deus. A oração não é uma arma de guerra, mas a oração, como nós podemos ver aqui no final, com toda oração e súplica, que é o verso 18, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, meus irmãos, ela está relacionada com a comunhão com o Senhor, orando em todo o tempo com súplica. A oração é direcionada a Deus, a direção bíblica é direcionada a Deus, onde você pode colocar diante de Deus, em súplica, tudo o que se passa no seu coração, mesmo Deus sabendo o que já se passa. Então você deve se colocar diante de Deus, colocando as suas alegrias, as suas tristezas, as suas tribulações, aquilo que você não está conseguindo vencer por si mesmo, pedindo a misericórdia de Deus, colocando diante de Deus para que Ele se manifeste com o poder, com a misericórdia, com a graça dEle. Essa é a oração bíblica. Mas a oração de guerra, onde você determina, ou você conversa, ou você impõe sobre demônios, essa oração de guerra não é citada de forma alguma na Bíblia, e muito menos, como nós vimos aqui em Efésios, que é um texto onde nos ensina a combater essas forças do mal. Alguma pergunta, meus irmãos? Algum comentário? Não? Então, prossigamos. Nós podemos ver também que o que é identificado como obras causadas pelos demônios específicos são, na verdade, obras da carne. Se voltarmos lá no texto de Gálatas, nós vamos ver quais são essas obras da carne. A própria carta nos diz assim, ó, mas, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, e assim ele discorre. Tudo que esse movimento, ele fala a respeito desses demônios, que são todos demônios específicos. Então, para eles existem um demônio da prostituição, um demônio da impureza, um demônio da idolatria, um demônio da feitiçaria, e assim por diante. E a palavra nos diz que tudo isso são obras da carne. O que seriam obras da carne, então? Pois não, Luísa? Sim, a nossa luta não é contra carne e sangue, né? E que se nós andarmos, é o que a Luísa está falando, se nós andarmos em oração constante, nós teremos comunhão com Deus. Então é orar sempre. Paulo vem dizer orar sem cessar. É não parar com essa oração de forma alguma, de momento algum. Mas essas obras da carne que nós estamos citando aqui, elas são frutos do coração enganoso do homem. O homem, após a queda, ele manifesta essa pecaminosidade. Então, o coração dele é enganoso, é sujeito a ser enganado sempre. Mas, de forma alguma, isso é manifestação de espírito. É do coração enganoso do homem. E como que nós podemos combater, então, essa obra da carne? Para combater, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos, meus irmãos, nos santificar. Nós precisamos estar em oração constante diante de Deus. Nós precisamos fazer com que a nossa vida seja uma caminhada de santidade diante de Deus, manifestando não as obras da carne, mas manifestando o que está descrito no verso de número 22, que é o fruto do Espírito. Se você manifestar o fruto do Espírito na sua vida, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. A luta contra as obras da carne é uma luta sua. Nós não podemos de forma alguma colocar as nossas lutas como forças demoníacas agindo em nós. Se eu sou desonesto, existe um espírito da desonestidade? Não, o meu coração é pecaminoso. Eu preciso ser tratado. Se eu tenho a tendência de manifestar a ira com facilidade, é um espírito da ira que está agindo em cima de mim? Não, é falta de domínio próprio. E isso só vai ser combatido com o fruto do Espírito. E para você ter esse fruto do Espírito, você tem que estar em comunhão com o Espírito. Você tem que estar junto de Deus, você tem que estar em constante oração, pedindo para que Deus haja sobre a sua vida, tendo a verdadeira conversão. Então, se existe toda essa manifestação na vida de alguém com relação às obras da carne, não é manifestação de espírito, é manifestação do coração pecaminoso. E aí há necessidade de tratamento, há necessidade de confissão de pecados, há necessidade de arrependimento dos pecados conhecidos, há necessidade de perdão e há necessidade de abandono, de abandonar esses pecados. É assim que se trata o que está descrito em Gálatas sobre as obras da carne. Precisamos nos santificar e não combater amarrando demônios. Todo ministério nesse movimento é baseado na expulsão de demônio. Inclusive, a evangelização também segue essa linha. Primeiro, na questão que quando eles vão evangelizar, eles colocam que é necessário expulsar esses demônios territoriais, que a pessoa por si só, ela não vai conseguir de forma alguma se tornar um convertido, porque essas forças demoníacas estão agindo sobre a vida dessa pessoa, então ela não vai conseguir se converter enquanto não for expulso esse demônio. O que nós não concordamos, porque nós já colocamos que muitas vezes a pessoa busca essas pessoas com práticas que são obras da carne. Feitiçaria, buscam o ocultismo, tudo isso tem que ser abandonado para que haja a manifestação do Espírito. Aconselhamento de expulsão. Procura ajudar as pessoas escravizadas por seus desvios morais. Aquela obra da carne que nós colocamos ali são considerados, nós também consideramos desvios morais, inclusive crentes. Só que expulsão desses demônios por esses desvios. Isso é que é o problema. Todos esses desvios morais têm que ser tratados à luz da palavra de Deus, com o arrependimento e com o perdão de pecados e com o abandono. O modo de lidar com esses desvios não é, então, expulsando demônios, mas é pelo arrependimento, é pelo despir do velho homem e você se revestir da palavra de Deus e desse novo homem em Cristo. Abra a palavra em Efésios, no capítulo número 4, pertinho aí de onde nós estamos mesmo. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vamos ler os demais também. Obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Quando a obra da carne se manifesta e o homem se fecha nele mesmo, achando que aquilo está certo, é a dureza do coração. O homem tem que estar aberto a Jesus Cristo, abrir o coração a Jesus Cristo para que ele possa estar agindo com o poder do Santo Espírito. Se ele se fecha na dureza do coração dele, ele não tem como reconhecer que essas obras da carne fazem parte da vida dele. E pior, muitas vezes essas pessoas elas passam a gostar dessas obras da carne,
da prática dessas obras da carne. E aí elas se afastam totalmente de Deus. Por isso, orai em todo o tempo, sem cessar. A oração diante de Deus, colocando a sua vida e pedindo para que Deus tenha a devida misericórdia de você. Então, meus irmãos, nós podemos discordar de todos esses fatos que foram citados aqui. Mas nós também temos que concordar com alguma coisa. Tudo que é positivo, tudo que é bíblico, nós temos que concordar. Não estamos, assim, aqui tratando e preocupados somente em atacar, mas nós estamos preocupados com o verdadeiro ensino bíblico. Então, a realidade das forças do mal, ela é real. Satanás e seus demônios são reais e estão em atividade hoje. Nós temos que reconhecer que essa fala deles a respeito das forças espirituais, ela é verdadeira, ela é real. A maneira como se trata, daí é outra conversa, é outro assunto de que não há base bíblica. Mas o reconhecimento dessas forças, isso é real. E nós temos dentro da igreja, muitas vezes de algumas igrejas, acham também que Satanás não é real. Assim como nós temos dentro de igreja, crentes que não se devotam a Jesus Cristo, que não entendem a obra que Cristo fez na cruz até hoje, e acham que pode agir dentro da igreja da forma como agem no mundo. Então veja que nós estudamos a respeito disso, dos problemas dentro da igreja, nós temos linhas, muitas vezes, dentro da igreja, pensamentos dentro da igreja, e que não batem com o que a Bíblia nos coloca. Imagine você ter dentro da igreja que há uma força espiritual e que age tentando derrubar essa igreja, e o próprio crente não reconhece que existe essa força espiritual, que existe o mal, que existe Satanás, que isso é crendice. É difícil de imaginar um crente pensando assim, mas tem. Aí, como disse o presbítero Paulo, é difícil imaginar esses crentes que dizem a respeito de Cristo, mas que não conhecem a Cristo de forma alguma. Eles serão confrontados no dia do juízo final. Então nós temos que ter essa realidade, e essa realidade é um ponto positivo nesse movimento. A igreja tem que ter a consciência. A igreja é tentada pelo poder de Satanás, sim, mas um poder limitado, um poder permitido por Deus. Mas a igreja, muitas vezes, ela perde a visão espiritual, deixando de enxergar o que não pode ser visto por olhos humanos. Pensei que você tinha levantado a mão. Existe, então, uma batalha entre a igreja e as hostes das trevas. E eles também têm um ponto positivo, que é a preocupação evangelística. O movimento tem demonstrado um zelo evangelístico, mesmo que seja um zelo que nós não concordamos, mas é um zelo, eles se preocupam na propagação do evangelho. Os adeptos querem alcançar as pessoas. Temos que reconhecer o zelo e o fervor dessas pessoas. Aí traga para o nosso contexto, quantas vezes nós buscamos ou procuramos evangelizar alguém? Nós conhecemos seitas que batem na sua porta no domingo às 7h30 da manhã. Todos conhecem. Estão certos no que vão pregar? Não. Mas tem zelo evangelístico, eles querem tratar as pessoas, eles querem pegar as pessoas, eles querem fazer com que essas pessoas sejam alcançadas pelo evangelho que eles pregam. Mas muitas vezes nós não temos essa disposição para poder fazer uma reunião, para poder levar essas pessoas até Cristo. Basta dizer a frequência que nós temos, meus irmãos, em reuniões de oração, em estudos bíblicos, né? Não estou julgando ninguém, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas ideias, cada um sabe do contexto em que vive para estar ou não, mas é uma realidade. Por enquanto, nós temos a Igreja de Cristo aberta, por enquanto, nós temos a liberdade de abrir uma Bíblia em cima de um púlpito. Você pode sentar na praça se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, tranquilo. Você pode parar uma pessoa na rua, você pode falar de Cristo, tranquilo. Só que nós não fazemos isso. Não estou generalizando também, que tem gente que faz.
Mas haverá um tempo em que isso não será permitido, isso não será possível mais. Então que nós possamos remir esse tempo, que nós possamos trabalhar com esse tempo sabendo que vai chegar um momento que nós não poderemos fazer isso. Um outro ponto positivo é a ênfase que eles costumam dar na oração, né? Mesmo divergindo do conceito bíblico, oração para eles é um movimento também. E a ênfase da oração deles é que é o problema. É a ênfase na expulsão de demônios. É direcionada a demônios. A oração que nós devemos ter em mente é a oração dirigida a Deus, pois é o meio pelo qual os filhos de Deus buscam o Pai e entregam a Ele os seus problemas e aflições, na expectativa de que Deus haverá de responder dentro da sua soberania, dentro da sua misericórdia e no tempo oportuno. Como está a sua vida diante de Deus hoje? Você tem se colocado diante de Deus? Você tem orado ao Senhor para que o Senhor abra o seu entendimento, abra a sua mente para poder você caminhar em santidade? Ou você tem esquecido de fazer isso? Essa é a pergunta que nós deixamos hoje. Não podemos, de forma alguma, subestimar o poder de Deus, de forma alguma, deixar que esse Deus haja sobre as nossas vidas. Nós somos salvos, nós somos alcançados, tirados do espírito, do mundo, do império das trevas. Abra a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, no verso de número 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Jesus nos tirou desse império das trevas. A morte e ressurreição de Cristo já fez a obra que tinha que fazer. Nós lutamos hoje, meus irmãos, contra um inimigo derrotado. Satanás já é derrotado. Só que nós lutamos contra esse inimigo, porque esse inimigo intenta ainda contra a igreja de Cristo. Mas nós que fomos libertos desse império das trevas, nós temos que manter essa comunhão com Deus. Isso é o que nos cabe, essa é a responsabilidade que nós temos, manter essa comunhão com Cristo. E isso é o que o movimento de batalha espiritual vem trazer de forma ao contrária. Se você vai ter que ainda repreender um demônio, se você ainda vai ter que tratar de demônios territoriais, a obra de Cristo, onde fica nesse momento? Aquilo que Cristo fez por você, tirou você do império das trevas e colocou você no reino da luz e habitou em você o Espírito Santo de Deus, como é que um crente ainda pode ser possuído, possesso, ou então como é que ainda ele pode ser influenciado por esse demônio, por essa força das trevas? O verdadeiro crente, o Senhor os guarda. Os verdadeiros crentes são guardados pelo próprio Senhor. Nós somos crentes e temos o Espírito Santo, nós somos de Deus. Abra a palavra em 1 João, no capítulo 4, verso 4. 1 de João, capítulo 4, verso 4. Se alguém achou, pode ler, por favor. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. O que são esses falsos profetas? São aqueles que têm e propagam os falsos ensinos. Então que a sua mente esteja voltada a Deus, na consciência de que esse Deus é o Deus que te guarda, é o Deus que te protege, é o Deus que te fará com que você entenda a verdade. O que nós estamos tratando aqui é para que você tenha um reconhecimento do que é correto e do que não é correto. Mas o verdadeiro discernimento, o discernimento mais profundo,
é o Espírito Santo que vai dar através da sua comunhão. E para isso, meus irmãos, há necessidade de que você conheça a Escritura, há necessidade de que você leia a palavra de Deus, há necessidade de que você ore sem cessar. Nós devemos rejeitar todos os equívocos ensinados por esse movimento, orientando-nos sempre pela Escritura Sagrada. E a essas pessoas, o que devemos fazer? Vamos orar por elas. E dentro do possível, a pessoa que você conhece, se você não deve confrontar, mas que você tenha uma conversa. Dentro do que é possível para você fazer, faça. Faça o que é possível. Eu conheço muitas pessoas que fazem parte desse movimento. E que precisamos conversar com elas. Precisamos mostrar à luz da palavra onde está a falha. Precisamos apontar, sim, os motivos também, que são positivos. Mas eles precisam entender de que tudo aquilo que muitas vezes está se passando na vida deles é fruto da obra da carne. É a maneira que a pessoa está vivendo. Ela está se deixando levar por um coração pecaminoso, enganoso, e que muitas vezes ela se diz convertida, mas que não deixou que o Espírito Santo agisse. Não permitiu a ação do Espírito Santo. É como a gente costumava dizer bem antigamente, ela não foi convertida, ela foi convencida. Ela se convenceu, ela autoconvenceu-se de que ela é de Cristo. E que por isso ela tem a chamada liberdade cristã, podendo acreditar naquilo, né, que não existe. Aquilo que a palavra não nos dá o amparo legal. Se o nosso caso hoje é obras da carne, que nós possamos nos arrepender. Nós possamos estar diante de Deus, para que Ele possa assim nos restaurar, para que Ele possa assim estar fazendo na nossa vida aquilo que é a propriedade e que aprove a Ele mesmo. A partir das próximas aulas nós estaremos então examinando esses movimentos e aprofundando mais. Mas hoje, o que nós devemos ter em mente é que a oração bíblica é a oração direcionada a Deus, para termos comunhão com esse Senhor, para termos a orientação de Deus através dessa oração, e não nos basearmos em outra coisa a não ser a comunhão com o Senhor e o Espírito Santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Que nós possamos assim viver. Que Deus assim nos abençoe. Vamos estar orando? Curve a tua cabeça, vamos estar falando com Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo momento que tivemos aqui, aprendendo da tua palavra, Deus. Que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, que o Senhor venha, ó Deus, trazer à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, que tudo em nós, ó Deus, possa ser consagrado ao Senhor. Que possamos, ó Deus, caminhar em santidade, sabendo, ó Deus, que as obras da carne são coisas que o nosso coração pecaminoso se agrada, ó Deus. E por isso nós devemos combater, ó Deus, essas obras da carne. Que possamos manifestar através do Senhor o fruto do Espírito, ó Deus. E que assim possamos estar em santidade diante do Senhor. Que a confusão que tínhamos muitas vezes nas nossas mentes, que nós tenhamos a certeza que libertos fomos, ó Deus, do império das trevas. E hoje nós temos o conhecimento do Espírito da luz, do Espírito do Senhor, ó Deus. Que possamos combater esses falsos ensinos, esses ensinos que muitas vezes nós praticamos na nossa vida, ó Deus, e que não são bíblicos, não têm respaldo com a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, que o Senhor venha a ter misericórdia de cada um de nós, e que tudo, ó Deus, nós possamos fazer para a honra, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.